A gente vai continuar agora. Vou voltar ao compartilhamento aqui de tela. Só pronto. Bom, então vamos lá. Vou retomar aqui o compartilhamento de tela para a gente voltar à nossa conversa. Então, falávamos, né, das espécies de sucessores. Eu falei para vocês, na verdade, como temos também diferentes espécies de sucessão, os sucessores, a classificação está bem espelhada, né, com relação às espécies de sucessão. Então, assim como eu tenho uma sucessão legítima e uma sucessão testamentária, eu tenho sucessores legítimos e sucessores testamentários. A novidade que eu tenho aqui é que entre os sucessores legítimos, eu vou ter aqueles que são inafastáveis por vontade do autor da herança e, portanto, eles serão chamados de herdeiros necessários ou obrigatórios, a gente também acha esse nome. E temos os sucessores facultativos, que são aqueles que o autor da herança pode afastar livremente por ato de vontade. Bom, temos também, então, assim como uma sucessão a título universal e uma sucessão a título singular, temos herdeiros, que são aqueles sucessores a título universal, e temos os legatários, que são os sucessores a título singular. A sucessão a título singular transfere legados, né? E a sucessão a título universal transfere a herança. Eu evitei falar para vocês agora, né, herdeiro legítimo, herdeiro testamentário, herdeiro necessário, herdeiro facultativo, para ser mais preciso e coerente com o que eu estou apresentando de classificação para vocês. Mas é certo que muitas vezes na doutrina ou na prática a gente acaba falando herdeiro num sentido amplo e às vezes abrangendo também situações em que nos referimos a legatários. Bom, ou às vezes falamos em herdeiros necessários e herdeiros facultativos também, porque quando falamos da lei, a sucessão legítima, a lei, em regra, não dá bens específicos para nenhum sucessor. Então, em regra, quando eu tenho a sucessão legítima, o que eu tenho são herdeiros. Eu também frisei muito isso. Em regra, eu tenho uma exceção. Uma exceção, já antecipo para vocês, falaremos um pouco mais, de uma forma mais aprofundada em seguida, né, um pouquinho mais à frente, mas o caso do direito real de habitação. O direito real de habitação é um bem jurídico, economicamente apreciável, um direito real que é transmitido a algumas pessoas, né, cônjuges ou companheiros, e é transmitido pela lei, é um direito que é dado pela lei. Nesse caso, eu tenho a lei dando um direito específico. Portanto, nós muitas vezes chamamos esse direito real de habitação de legado ex lege. É uma situação de legado ex lege, muito excepcional, porque em geral não tem como a lei dar bens específicos para determinadas pessoas. Então faz todo sentido falar em herdeiros legítimos, né, de uma forma ampla, sabendo que é a situação em regra. Né? Mas fazendo todas essas ponderações para vocês saberem, né, de uma forma mais técnica, mais precisa, quando falamos em herdeiro, em regra, é aquela pessoa que vai receber a herança ou parte da herança. E legatário, aquela pessoa que vai receber um bem específico. Nada obstante eu tenha uma correspondência, muitas vezes, que a doutrina faz de que legatário está sempre na sucessão testamentária, eu vou ter, então, essa exceção que eu falei para vocês do direito real de habitação, em que eu posso ter um legatário de um legado ex lege, ou seja, um legatário dentro da sucessão legítima. Agora, herdeiro também é tranquilo a gente pensar que na sucessão testamentária pode ter tanto herdeiro quanto legatário, né? Assim, o autor da herança, se ele deixar um testamento, ele pode tanto deixar uma parte específica para alguma pessoa, para algum sucessor, fazendo desse sucessor, então, um legatário, né? Deixando um bem, uma casa, por exemplo, uma biblioteca, um livro, enfim. E nesse caso ele vai estar deixando um legado,
Ou ele pode instituir um herdeiro a título universal, por exemplo, deixar metade da herança dele, ou 20% da herança dele, enfim. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma instituição de herdeiro. Então, não tem essa correspondência na sucessão testamentária, podemos ter tanto herdeiros quanto legatários. Na sucessão legítima, temos, em regra, herdeiros, embora excepcionalmente seja admitido o legado ex lege do direito real de habitação. Perfeito? Deu para entender? Ficou confuso? Deu? Então, vamos adiante. E eu dei esse panorama em geral para vocês, porque a gente sabe que são as bases ali do direito da sucessão, para a gente entender do que estamos tratando, e a organização do direito sucessório no Código Civil, a partir desses 4 títulos. No primeiro título, nós vamos estudar as regras em geral de sucessões, ou seja, que vai valer para qualquer tipo de sucessão, para qualquer espécie de sucessão. Essa parte, esse título, então, por isso vai se chamar de da sucessão em geral, aplicável a qualquer sucessão, tanto legítima quanto testamentária. Os títulos seguintes vão trazer regras específicas que vão ser aplicáveis ou à sucessão legítima ou à sucessão testamentária. E no finalzinho, temos algumas regras que vão tratar do inventário da partilha. Enfim, todos os procedimentos ali para que seja efetivada a divisão dos bens, né, da herança e a adjudicação para os herdeiros, né, a adjudicação dos quinhões aos herdeiros. Então, essa é a estrutura, né, do Código Civil, que, na verdade, para a gente vai manifestar, vai expressar o conteúdo do que é o direito sucessório. E nós temos alguns princípios. Deixa eu até ver aqui só. Primeiro, eu acho que antes de falar dos princípios, eu acabei deixando aqui um pouquinho fora, mas antes de falar dos princípios, eu prefiro falar dos fundamentos do direito sucessório. O direito sucessório, vocês já pensaram, né? Já se perguntaram por que nós temos regras para tratar da sucessão causa-mortes, né? Da sucessão em razão da morte? Enfim, tradicionalmente a gente debita essa razão a 2 fundamentos primordiais do direito sucessório, que são a propriedade privada e a família. Quero dizer, o direito sucessório é uma consequência, um corolário da proteção que se dá no nosso ordenamento jurídico a esses 2 institutos, a propriedade privada e a família, que guardam, inclusive, uma proteção constitucional no artigo 5º. Eu trouxe para vocês tanto um artigo específico que garante o direito à herança, quanto um artigo, o inciso, que fala do direito de propriedade em geral. Por que a gente fala que o direito de propriedade em geral, né, ele é uma base do direito sucessório? Porque uma vez que eu reconheço que é um direito individual, fundamental a propriedade privada, ou seja, que não é estatal, sem intervenção do Estado, eu tenho que garantir a continuidade dessa característica privada da propriedade, mesmo depois da morte do titular. Um sistema diferente seria se a gente adotasse uma forma de sucessão, ou uma resolução para essas titularidades, em que a morte transferisse, por exemplo, os bens para o Estado, né? Mas não é o nosso caso, nós adotamos a proteção à propriedade privada, gostemos ou não, mas está constitucionalmente prevista essa proteção, portanto, mesmo depois da morte, o caráter privado, particular da propriedade deve se manter em regra. Mais uma vez, eu repito aqui, o em regra, eu gosto de fazer os parênteses, né, e tentar ser bem preciso, porque se eu não tiver nenhum herdeiro, né, em algumas situações excepcionais, de fato, a propriedade, depois da morte do seu titular, vai caber ao poder público. Nós estudaremos isso quando chegar na parte da herança jacente e herança vacante, né? Mas são situações excepcionais e simplesmente porque realmente não se encontra nenhum herdeiro que possa receber, que esteja apto a receber a herança.
né? Tanto que a gente nem diz que o Estado é herdeiro, o Estado não é herdeiro. Eu falo Estado em sentido amplo, tá? Porque depois a gente vai ver quem é o ente federativo que recebe essa herança. Mas o poder público, né, ele não é herdeiro, né? É só uma forma supletiva de se dar uma resolução para uma titularidade, uma vez que nós não temos previsão no nosso ordenamento jurídico de propriedade que não tenha titular, né? Então a gente precisa ter alguém que tenha, então o Estado recebe esses bens. Mas em regra, então, a titularidade deve ser privada. E o outro fundamento do direito sucessório é a família, o direito de família. Então, nós optamos também no nosso sistema, no nosso ordenamento, que os critérios que nós vamos utilizar para fazer essa transferência da propriedade privada, no caso de morte do titular, vai ser de acordo com as pessoas que têm uma maior afinidade de acordo com aquelas pessoas que estão na família. Né? Então, existe uma proteção para a própria família, um estímulo para que a propriedade permaneça na família. Ah, mas tem a possibilidade de a pessoa dispor do seu patrimônio, de repente, para outras pessoas. Claro, sem sombra de dúvidas, até porque falaremos um pouquinho mais depois da liberdade testamentária. Em algumas situações, a pessoa pode deixar para quem ela quiser, inclusive para uma instituição de caridade, enfim, para quem ela quiser. Mas fato é que as nossas regras do direito sucessório, sobretudo da sucessão legítima, elas estão centradas nesses dois pilares, a propriedade privada e a família. E existe uma preocupação do constituinte, né, do legislador constituinte, em proteger esses dois institutos, tanto da propriedade privada quanto da família. Podemos dizer também, por outro lado, e já falamos um pouco disso, né, nas nossas primeiras aulas, que o direito civil mudou, né? Então, nós não podemos mais estudar o direito civil como ele era lá no Código Civil de 1916, sobretudo depois da Constituição Federal de 1988. Nós já falamos do fenômeno da constitucionalização do direito civil, que, por consequência, gerou a repersonalização das relações privadas, dando, então, uma prevalência das situações existenciais sobre as situações patrimoniais. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os institutos do direito civil devem ser repensados para que eles exerçam uma maior efetividade na proteção à dignidade humana das pessoas que estão envolvidas naquela situação jurídica. Então, o que isso afetou a família? Né? Afetou tanto a família quanto a propriedade privada. Né? Afetou o direito civil e o direito privado como um todo na funcionalização dos institutos jurídicos. E com relação à família, principalmente, nós temos uma prevalência hoje da solidariedade familiar. Nós temos como reconhecido princípio jurídico nas relações familiares o princípio da solidariedade familiar. Nós não temos na Constituição Federal um princípio explícito que diga, que fale sobre solidariedade familiar. O que nós temos é o artigo 3º, inciso 1, que ao falar em sociedade livre, justa e solidária, traz o princípio da solidariedade, e como ele é amplo, nós vamos também aplicar à família, ou seja, não tem por que não aplicar o princípio da solidariedade também às relações familiares. E daí surge o princípio da solidariedade familiar, que consiste justamente nesse mútuo auxílio de pessoas próximas que estão convivendo ali no mesmo núcleo afetivo. Então, a gente acrescenta agora, e revendo o direito sucessório à luz do direito civil constitucional, a solidariedade familiar como um fundamento do direito sucessório contemporâneo. Ou seja, eu não pretendo mais preservar tão somente a propriedade privada e a família. Com a funcionalização dos institutos jurídicos, eu preciso rever o direito sucessório também,
para que ele exerça um papel importante na solidariedade familiar, ou seja, nesse auxílio recíproco dos membros da família, que faz com que cada membro da família tenha condições de se desenvolver, de desenvolver a sua própria personalidade, desenvolver seus aspectos existenciais da melhor forma possível. Então, vejam que, na verdade, o que muda é que eu não estou mais falando da família como um instituto jurídico à parte, né? Um instituto jurídico que mereça por si só uma proteção jurídica. Eu agora falo de uma proteção que tem sentido somente se ela promover a solidariedade familiar. Ou seja, agora eu estou prestando mais atenção no efeito concreto daquelas regras do direito sucessório. Eu estou mais preocupada agora em interpretar essas regras de modo que a aplicação de forma que as regras do direito sucessório auxiliem os membros da família e não preservem a família como instituto em si separado, né, da realidade dos seus membros. E aí eu vou dar um destaque, uma ênfase maior às transformações nas relações familiares. Eu sei que vocês ainda terão aulas a respeito disso, mas para mim é uma premissa do direito sucessório, que é entender essas mudanças que ocorreram com a constitucionalização do direito civil e que foram tão drásticas no direito de família. Como nós vimos, como a família é um pilar do direito sucessório, é um fundamento do direito sucessório, uma vez que muda a compreensão da família, nós teremos reflexos também no direito sucessório. Veremos vários exemplos disso. Então, eu preciso entender pelo menos essa compreensão da família pós-Constituição Federal de 1988. E a Constituição Federal de 1988, ela traz mudanças radicais à ordem que era até então vigente, que era a ordem que o que nós tínhamos de regulação dessas relações privadas era o Código Civil de 1916, ou seja, um Código Civil do início do século, né, que na verdade teve uma elaboração até anterior. Então, o Código Civil ainda, que tinha como modelo de família, ou referência de família, uma família que era patriarcal, ou seja, que ela se baseava numa distinção de gênero muito bem definida, em que o homem exercia a chefia da família, ou seja, era uma família patriarcal e hierarquizada, porque algum membro dessa família, o homem no caso, ele tinha mais poder do que os demais membros dessa família. Eu tinha uma família em que essa distinção de gêneros fazia com que as funções dentro da família fossem muito bem distintas. Então, por exemplo, a mulher era reservada, na maior parte das vezes, aos trabalhos domésticos, ou mesmo quando, excepcionalmente, em algumas situações, as mulheres poderiam exercer um trabalho remunerado fora de casa, eram trabalhos muito específicos para o gênero feminino, né? Então, aquela mulher que era professora, né? Enfim, a enfermeira, enfim, tem aqueles trabalhos femininos, que era a sociedade, a forma como a sociedade estava organizada e que isso refletia na família. Tinha uma desigualdade imensa entre os membros da família, tanto por conta da questão do gênero, quanto por como eu posso dizer assim, uma finalidade que a lei tinha em mente no Código Civil de 16, que dá até uma vergonha de falar, né? Era a paz doméstica. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é que muitas vezes o legislador previa algumas situações que gerava até um certo engessamento ali dos membros da família, fingia que algumas coisas não estavam acontecendo para não perturbar a paz da família, tá? A paz doméstica. Então, por exemplo, filhos fora do casamento eram considerados filhos ilegítimos, porque só o casamento era o instituto que legitimava a relação sexual e, portanto, só dali do casamento que podiam surgir filhos legítimos. Fora era filho ilegítimo. Reconhecimento de filho ilegítimo era diferente, né? Assim,
Se o cara era casado, não pode sair por aí reconhecendo filho ilegítimo, né? Assim, inclusive presunções de paternidade, inúmeras outras situações em que o Código Civil fechava os olhos para a realidade em nome de uma paz doméstica, né? A gente fala, inclusive, assim, os casamentos duravam mais. Duravam a qual preço? Né? O preço dessa tal paz doméstica, né? Que, na verdade, simplesmente se pautava numa hierarquia, numa relação hierárquica, que a mulher muitas vezes não podia fazer nada, né? O que ela ia fazer? Ela ia se voltar contra o marido e aí com isso ela ia fazer o quê? Né? Se separar e ficar sem era nem beira e ainda ser taxada de mulher divorciada ou mulher separada, né? Como é que falava? Esqueci o termo, né? Até pouco tempo falava antes da separação judicial, né? Vocês lembram? Como é que era o nome? Era a... Desquite, uma coisa assim, né? Como? Desquite. Desquitada. A mulher desquitada. Isso, a mulher desquitada. Olha a pecha que era falar mulher desquitada. É isso aí, Everton. Obrigada também. Então, era essa paz doméstica que o Código Civil de 16 prezava e que vamos combinar entre nós que era altamente hipócrita e que fazia sacrificar os interesses dos membros da família em nome, né, da preservação de um instituto família. Então, assim, a família de fato estava ali constituída, não tinha um divórcio, mas na realidade todo mundo se odiava, o marido estava pulando a cerca, tinha filho fora do casamento que não era reconhecido, a mulher estava infeliz, mas estava tudo ótimo, porque a família existia. Então, enfim, esse foi o modelo de família que imperou no Código Civil de 16. Quando vem a Constituição Federal de 1988, ela rompe com inúmeros paradigmas que eram adotados até então. Primeiro deles, eu posso dizer que é romper esse monopólio de legitimidade que era reservado ao casamento. Então, antigamente, era só o casamento que legitimava a família. Né? Uma pessoa, para ser família, né, era necessário que se estivesse casado. Vem a Constituição Federal e põe fim nisso e fala: não só a família formada pelo casamento goza de tutela constitucional, mas também aquela que provém da união estável e também aquela comunidade familiar que é formada por um filho e qualquer um dos seus pais, né, do seu pai ou da sua mãe, ou dos seus genitores, que seria a família monoparental. Então, com isso, a Constituição Federal traz o princípio da pluralidade familiar, ou seja, ficamos mais democráticos até na forma de existência das famílias. A gente percebeu que não é só o casamento que forma família. No início ainda se discutia se aquelas formas familiares previstas na Constituição Federal eram taxativas ou não. E aí se concluiu muito tranquilamente, eu acho que de forma unânime atualmente, de que aquele rol do artigo 225 é tão somente exemplificativo, que nos permite ampliar a tutela constitucional, a tutela jurídica de outras modalidades familiares que não são aquelas previstas na Constituição Federal. Isso foi fundamento, por exemplo, para o reconhecimento das uniões estáveis e depois, né, posteriormente, por ato do CNJ, do casamento homoafetivo. Então, temos diversas formas de constituição de família. Outra distinção, que aí agora falamos da dinâmica dentro da família, né, dessas dinâmicas entre os membros da família, é justamente a família democrática. Então, com a Constituição Federal trouxe igualdade em dois momentos muito importantes e para duas pessoas muito importantes na família. A igualdade de gêneros, colocando então a mulher na mesma posição jurídica de direitos e deveres com relação ao homem, né? Fala-se aqui na sociedade conjugal, mas a gente pode interpretar que em toda a relação familiar, a mulher e o homem possuem os mesmos direitos e deveres. Com isso, cai todo aquele sistema hierarquizado de família em que o homem decidia, né, decidia até assim, o domicílio familiar era definido pelo homem.
O poder familiar dos filhos era exercido pelo homem. Então, tudo isso cai com essa instituição de igualdade de gêneros na Constituição Federal de 1988. Então, para a gente entender a gravidade e a revolução que foi a Constituição Federal de 88 em matéria de direito de família. Também com relação à igualdade entre os filhos, está lá no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que proíbe qualquer referência discriminatória a filhos que sejam havidos ou não da relação de casamento ou por adoção. Então, hoje, o que nós temos é que... então, 226, perdão, eu acho que eu coloquei errado. Obrigada, Everton. Eu vou corrigir aqui no slide depois para mandar para vocês. Obrigada. É verdade, né? Tanto que é o artigo anterior à igualdade entre filhos, então 226. Bom, e aí nós não podemos mais ter qualquer referência discriminatória aos filhos. Então, sejam filhos havidos ou não do casamento, sejam filhos havidos por adoção ou por qualquer outro meio. Hoje, até nem era tão pensado naquele momento da Constituição Federal, mas a gente pode incluir hoje tranquilamente, filhos havidos por reprodução humana assistida. Não pode mais haver distinção entre eles. Vejam que a distinção aqui, tanto que quando a gente fala estuda adoção, ou estudos, as presunções, por exemplo, no caso da filiação à vida de reprodução assistida, a gente vai estudar as diferenças que esses fatos repercutem na formação do vínculo. Mas uma vez que o vínculo é formado, o vínculo, eu me refiro ao vínculo filial, né, paterno-filial, uma vez que o vínculo é formado, são todos filhos, é proibida qualquer distinção. Então, não pode, eu até recomendo muito a vocês a sempre terem esse cuidado de evitar falar assim, filho adotivo, né? Não tem filho adotivo, tem filho. Né? Se ele é adotivo ou não, isso não tem a menor relevância hoje. Né? É importante a gente saber da adoção e estudar a adoção, sim, porque ela é uma forma de constituição do vínculo familiar, do vínculo de parentesco. Mas uma vez constituído o vínculo, não importa. A gente não tem mais filhos havidos de relações lícitas ou ilícitas, isso não existe mais. Porque é filho fora do casamento. O ideal é que a gente evite esse tipo de referência, porque ela é discriminatória e é, então, inconstitucional. Então, e pensem que a Constituição Federal aqui, ela foi só detonando o Código Civil, né? Porque o Código Civil fazia todas essas distinções, né? De filiação de casamento, o filho por adoção, tinha adoção plena, adoção não plena, enfim. Então, você tinha um monte de discriminação de filhos e a Constituição Federal falou, acabou. Tanto que é por isso que a gente fala que o direito civil constitucional aqui era tão importante, porque a gente teve uma mudança de paradigma muito grande, efetuado por uma norma constitucional, né, por meio da Constituição Federal, sendo que, até então, o que a gente observa de regra está na lei ordinária. Então, por isso que o direito civil constitucional é importante, ele vai virar a chave para a gente, ele vai falar, não importa se o Código Civil fala isso, a Constituição Federal está acima e ele precisa se adaptar. Mas então vamos fazer um Código Civil novo. Beleza, pode fazer o Código Civil novo. Mas enquanto não estiver vigente norma diferente, vocês também não podem pôr em prática uma norma, manter em prática, no caso, né, com eficácia, uma norma que contrarie tudo aquilo que a Constituição Federal, que tem eficácia imediata, já está falando para não fazer. Então, se virem, né? Praticamente foi isso, se virem civilistas. Né? Então, por isso que a gente faz todo esse esforço de conformação das normas infraconstitucionais com as normas constitucionais. Aqui foi um momento crucial. Aí vocês podem pensar, professor, mas então agora resolveu, né? Porque a gente tem Código Novo, Código Civil de 2002 e posterior a 1988, agora não tem mais problema, né? Tá. Lendo engano. Continuamos, tem, assim, a vigilância com relação à constitucionalidade das leis é permanente. Né? A gente pode ter uma lei feita amanhã, se ela pode contrariar a Constituição Federal do mesmo jeito.
Então, a gente precisa manter a vigilância com relação à constitucionalidade das normas infraconstitucionais. Bom, e também já atento aqui para uma atenção maior às vulnerabilidades, isso em todo o ordenamento jurídico, que pode ter, inclusive, um fundamento nos direitos humanos, que a gente percebe, né, um fundamento muito grande nos direitos humanos, nem que pode, que existe, né, nos direitos humanos, de entendermos que a igualdade que é prevista lá na Constituição Federal, ela não pode ser entendida apenas naquele texto, ela precisa ser concretizada, por isso a gente fala em igualdade formal e igualdade material. E às vezes a igualdade material depende de reconhecer que determinados grupos precisam de uma tutela especial. Então, por isso, nós inauguramos também uma fase de estatutos jurídicos específicos para pessoas com vulnerabilidades. Então, temos em seguida, né, logo em seguida, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o Estatuto do Idoso. Então, nós vamos também ter um esforço para conciliar todas essas normas jurídicas. Código Civil, Constituição e os estatutos especiais, né, das pessoas vulneráveis. Nossa, Everton, mas já, eu acho que eu falo demais. 5 minutinhos, então vamos lá. Bom, então, tudo isso mudou a relação de família e eu falo para vocês, assim, com muita sinceridade, o direito sucessório, enquanto o direito de família ele foi assim radicalmente mudado pela Constituição Federal, o direito sucessório, que é praticamente sem uma consequência, ele ficou muito estagnado. Quando a gente vê o livro de Direito das Sucessões, tem inclusive alguns artigos que tem uma leitura sofrível, que guardam ainda diferenciação entre filhos. Parece que foi um ramo que ficou um pouquinho esquecido, né? Que ele não acompanhou todas essas mudanças, nada obstante seja também uma consequência dessas mudanças, né? Então, agora o nosso esforço é ainda maior para reler esse direito sucessório, que já tem 2002, 2003, né, que entrou em vigência o Código Civil, a gente está em 2020, então tem 17 anos, e ainda tem norma sendo declarada inconstitucional agora, e tem norma que não foi declarada inconstitucional ainda, mas cuja constitucionalidade a gente pode questionar. Então, o direito sucessório, ele precisa acompanhar, a gente precisa fazer uma leitura dele junto com o que tem de mudança também do direito de família. Bom, só para acabar aqui bem rapidinho, nós temos os efeitos da constitucionalização também nos fundamentos do direito privado, do direito de propriedade. Eu falei que são 2 os fundamentos do direito sucessório, né? Tanto o direito de propriedade quanto o direito de família. E a propriedade, ela também sofreu muitas transformações do início do século passado até hoje. Então, antes, nós tínhamos primeiro até como característica desses bens objeto de direito de propriedade, a predominância dos imóveis, por exemplo, né, bens imóveis, para quem tinha, óbvio, né, assim, ou dinheiro, ou no máximo aplicações em conta, enfim. Sendo que hoje nós temos bens jurídicos muito diferentes, né, que a gente não pensava antes. Então, como é que a gente vai pensar no Bitcoin, né? Isso era impensável. Como é que a gente vai fazer com os direitos de autor, né? Então, também precisamos pensar na transmissibilidade desses bens, né? E repensar também o que compõe herança e que não necessariamente eu vou ter bens corpóreos, eu posso ter vários bens incorpóreos. A gente já fala hoje de herança digital, a gente pensa em todo aquele patrimônio, todo aquele, praticamente um patrimônio material, né? Que se tem na rede, né? Nos perfis de internet, né, de rede social, enfim. Então, o que fazer com isso? É uma propriedade material que vai compor também herança. Então, o objeto herança, que sempre foi pautado pelo direito de propriedade, também vai sofrer as incursões dessa constitucionalização, uma vez que também se trata de fundamento do direito sucessório. Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento. São 8h40. Vocês topam mais uma rodada? Deixa eu parar aqui um pouquinho.